Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está em sala, boa noite para quem está online. Bem-vindos, né, aos nossos trabalhos linguísticos. Sou a professora Ateneia Suliano. Há bem pouco tempo que eu sou professora, apenas 42 anos, né? Então, já temos um pouquinho de bagagem junto, tá? E nós vamos conversar hoje, nossa primeira aula. Em vez de começar com o conteúdo, o que é que eu fiz? Eu trouxe uma prova. Vamos ter uma visão de como é que é uma prova, né? Como é a prova, como é que aborda o conteúdo, tá bom? Então, mas para isso, eu vou precisar conversar com vocês antes da resolução. Eu preciso conversar com vocês sobre isso aqui. Conhecimentos a serem ativados para que a gente possa resolver as questões. Ninguém vai resolver a questão só conferindo o gabarito. A gente vai resolver a questão sabendo o que é que está fazendo. Tá bom? Então, aqui está. Isso aqui, ó, que está com o Vzinho, esses aqui são conteúdos que a gente precisa ver para resolver as questões. Aqui é um adicional que eu trago, porque quando nos sobra tempo, em vez de a gente ficar fazendo nada ou improvisando, eu já trago algumas questões para a gente completar. E aí varia de turma para turma, então depende do ritmo da turma. Então vamos primeiro conversar sobre isso aqui. A prova que eu lhes trouxe hoje vai requerer que vocês tenham esses conhecimentos aqui. Macroestrutura e microestrutura textuais, funções da linguagem, modos de organização do texto, gêneros textuais e pontuação. Para resolver as 10 questões da prova de hoje, precisamos ter conhecimentos a este respeito. Vamos começar por isso aqui. Eu me aproximo de um de vocês e aqui eu vou criando as situações. E aí digo para você, está havendo uma promoção de ingressos para a Expocrato. O preço caiu 50%, mas tem que comprar hoje até as 22 horas. Oi. Como é que anda a vida? Como é que anda a vida? A minha não está muito bem não, sabe? Ultimamente eu tenho passado por momentos de estresse muito grandes, mas nada que eu não possa contornar. Eu só preciso que você saiba, assim, se você me vir meio estressada, sabe, falando de um modo meio ríspido, entenda que não é nada contra você, é como eu me sinto que está fazendo eu agir assim, tá bom? Mas tudo passa e vai passar esse momento também na minha vida. Tem dinheiro para me emprestar? R$300. Já me ajuda muito. Me empresta R$300? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pronto. Começa a nossa aula aí. Veja só, quando a gente se aproxima das pessoas, a gente se aproxima com intenção comunicativa. Ponto. Quando a gente escreve, a gente também escreve com intenção comunicativa. Ok? Essas intenções comunicativas é que dão origem às funções da linguagem. Eu preciso fazer começar por funções da linguagem, tá bom? Então, função da linguagem nada mais é do que o reconhecimento da intenção comunicativa de um texto. E essa intenção comunicativa, Ateneia, você reconhece lendo o texto ou ouvindo um texto. Veja só, eu me aproximei dela e disse assim, promoção, ingresso da Expocrato. Você percebeu que eu me aproximei dela com uma intenção? Informar sobre a promoção? Ponto. Mas você também percebeu que eu me aproximei dela para perguntar se estava tudo bem, mas na verdade o que eu estava fazendo? Dizendo de que eu não estou bem, que eu estou andando meio estressada, e que ela não se assuste se eu for ríspida, concorda comigo? Então eu falei da situação que eu estou vivendo, né? do momento, né, que eu estou vivendo. Mas aí eu me aproximei dela e já me aproximei com a intenção de pedir um dinheiro emprestado. Mas para cada uma de vocês eu disse só bom dia, ou boa noite, vocês, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Do jeito que a gente faz lá no WhatsApp. A gente entra num grupo
e só escuta boa noite, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aquele é um momento de interação, de simples interação. Pois as funções da linguagem têm a ver com isso. Existem 6 funções da linguagem. E saber os nomes das funções não é tarefa sua. Por quê? Porque você não vai fazer uma prova oral. Você vai encontrar os nomes dessas funções. Você precisa saber o que é que elas representam. Então, a primeira função da linguagem... Então, em funções da linguagem, nós temos a primeira função, que é a função referencial. A função referencial da linguagem é aquela que é meramente informativa. Como quando eu me aproximei dela e disse, promoção, ingresso para Expocrato, tantos por cento até às 22 horas. Seria muito bom se fosse verdade, né? Mas não é não, tá? Então, foi só brincando, assim, foi só criando a situação. Então, referencial porque foi simplesmente informativa. Você percebeu agora que eu me aproximei de outra colega de vocês e pedi o quê? Dinheiro emprestado. Então, você percebe que minha intenção era simplesmente pedir o dinheiro emprestado. Então, tem uma função da linguagem que faz isso, que a intenção é pedir, é mandar, é recomendar, é instruir as pessoas. Ou seja, é uma função da linguagem que ocorre nos textos, em que a intenção é mobilizar o comportamento do ouvinte ou do leitor. Essa função ela se chama função conativa, apelativa, injuntiva, exortativa ou persuasiva. É a mesma função. São só nomes diferentes para designar a mesma função. Porque alguém já se aproximou de mim e disse, Ateneia, eu nunca estudei a função persuasiva da linguagem. Eu digo, é a mesma conativa. É a mesma injuntiva. É aquela em que o principal interesse é mobilizar o comportamento do ouvinte ou do leitor. Então, ou ela está pedindo, ou mandando, ou recomendando, ou convidando, aconselhando, mas está mexendo com o ouvinte ou com o leitor. Tá bom? Então, função referencial, meramente informativa. Função conativa, apelativa, é aquela que busca o quê? Mobilizar o comportamento do leitor. Aí nós temos uma outra função, chamada função expressiva ou emotiva. Também são sinônimos. A função expressiva ou emotiva é aquela função da linguagem que predomina nos textos em que a principal intenção, sabe qual é? Falar de si. Então, é uma função que traz muita subjetividade. Tem a presença da primeira pessoa. Tem um eu muito forte. Vocês viram quando eu me aproximei da colega de vocês e disse assim, ó, eu não tenho passado um período muito bom. Então, eu ando estressada. Então, essa função emotiva não é porque eu estou sob estresse, não. É porque eu usei o eu. Então, você vê a subjetividade do texto. Tá? Então, a presença marcante da primeira pessoa, eu e nós, faz com que o leitor perceba quem escreveu está aqui nesse texto. Então, a gente diz função expressiva ou emotiva. Tá bom? Vou para outra função. A função fática. A função fática não tem sinônimo, é só esse mesmo. A função fática é aquela que quer apenas promover uma interação. Qual? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, essa troca de boa noite, essa troca de bom dia, o oi e o outro oi. Oiê, e o outro oiê. Então, essa de promover só a interação é que a gente chama de função fática. Então, a função fática ou quer apenas promover esse contato, ou quer só testar o canal. Alô, som, alô, alô, alô. Exatamente como a gente vê com as bandas quando vão tocar nos shows e diz assim, vamos fazer a passagem do som. Aí a passagem do som é para testar o canal, né? Para ver se está tudo bem, se o som está muito limpo, essa coisa assim. Então, a função fática ou testa o canal ou promove essa interação. Sem acrescentar um dado novo. É só para dizer, eu estou aqui e você também está. Estamos juntos. É essa a intenção. Então, é o boa noite, é o bom dia. Quando você vai entrar no elevador, que você faz bom dia, e todo mundo faz bom dia. Pronto, aquilo ali é a função fática. Tá bom? Vou para outra função. A função metalinguística.
A função metalinguística também não vai ter sinônimo, o nome é só esse. A função metalinguística é aquela em que ocorre a intenção, nada mais é usar a linguagem para explicar a própria linguagem. Primeiro, quero que você tente digerir essa informação para poder mostrar, tá bom? Usa a linguagem para falar da própria linguagem. Você se lembra quando você vai para o dicionário, aí eu pergunto assim, ei, o que é desdém? Aí você diz, espera aí que eu vou olhar no dicionário. Aí no dicionário tem desdém e na frente da palavra desdém tem o quê? Tem desprezo. Aí eu digo, então, usou uma palavra da língua portuguesa para explicar outra palavra da língua portuguesa. Então, o dicionário é um bom exemplo da função metalinguística. Na arte, por exemplo, olha o que é que ocorre. Eu vou desenhar minha mão, aí o que é que eu faço? Eu uso minha mão para desenhar minha mão. Eu usei a linguagem para fazer uso da própria linguagem. Isso, olá, boa noite. A gente chama de função metalinguística. Tá bom? Então, no texto escrito são as definições, são os dicionários. E na arte é você usar, de repente você fica olhando para a sua imagem no espelho e desenhando você mesmo. Aí você diz, você está usando a si para desenhar a si? Então, é a linguagem pela linguagem. A gente chama de função metalinguística. Tá bom? Repassando só para ele que vem chegando. Função referencial. Naqueles textos em que só ocorre uma informação. O jornal, por exemplo, né? Os jornalistas âncora, eles costumam dar a informação, e somente a informação. Então, é função referencial. Função conativa, apelativa, quer mobilizar o seu comportamento, mandando, pedindo, orientando, convidando. Função expressiva ou emotiva, aquela em que tem a primeira pessoa. Então, você vê bem marcado o eu e o nós. Então, você diz, o autor está no texto. Função fática, aquela que promove só a interação. Oi, oi. Tudo bem? Tudo bem. Então, promove essa interação. E a função metalinguística usa a linguagem para falar a respeito da própria linguagem. Tá. Aí a gente vai para outra função, que é a última função, é a função poética. A função poética ocorre naqueles textos em que a principal marca é a criatividade linguística. A gente vê muito nas redes sociais. A gente vê assim, ó, hoje a gente vê, acho que é Instagram e TikTok que faz assim. Nando Cordel podia simplesmente dizer eu te amo. Mas ele preferiu dizer, minha fraqueza é você, meu coração é quem diz, faça o que você quiser para te ver sempre feliz. Ou seja, em vez de só dizer eu te amo, ele poetizou essa declaração de amor. Então, essa é a marca da função poética, criatividade linguística. Ok? Então, todas as vezes que a gente vai falar ou vai escrever, a gente faz isso com intenções. As intenções é que fazem a gente reconhecer a função da linguagem. Ok? Mas quando você fala, você concorda comigo? Que falar não é simplesmente jogar palavras no ar? Um que aí rato susto, oi. Um que aí rato susto, oi. Faz sentido isso? Não. A gente não tem que fazer, não tem que ter uma informação com sentido, uma ordenação lógica. Então, isso é texto. Texto é uma unidade de sentido. Texto não depende da quantidade de palavras. Depende de, é uma unidade de sentido? Há uma relação autor e recebedor, e os dois conseguem entender o que está sendo dito, então é texto. Então, você chega aqui e diz, bom dia, pessoal, que vai fazer o concurso. Aí você diz, Ateneu, eu vou só corrigir. Não é bom dia, é boa noite, pessoal. Quando você me corrigiu, significa dizer que você entendeu o meu texto. Senão, você nem me corrigiria, você dizia, não sei o que foi que ela disse. Então, você vai promovendo essa compreensão e independe da quantidade de palavras. Porque se eu disser só um que, oi, ai, rato, susto, você diz o que é isso? Não é texto. Por quê? Porque não é unidade de sentido. Todo texto é uma unidade de sentido.
E todo texto tem o que nós chamamos de macroestrutura e microestrutura. Embora nem sempre usem esses nomes, todos os concursos públicos pedem a gente a análise da macroestrutura e da microestrutura de um texto. Talvez não com esses nomes, mas vamos entender com esses nomes. Um texto não é unidade de sentido? Então, um texto, para ser uma unidade de sentido, para você ler e compreender, ou para você ouvir e compreender, é porque ele foi muito bem na macroestrutura e na microestrutura. Porque se falhar uma dessas, você não consegue entender. A macroestrutura, quando eu digo, analisa a macroestrutura de um texto, você lê o texto e você consegue me dizer qual o objetivo. Qual a estrutura do texto? É uma narração? É uma descrição? Como é que foram colocadas as ideias? Então, de todo o texto, você pode dizer isso. Digamos, você não tem aí, viu? Aqui é tarefa minha, mas isso aqui eu peço que disponibilize, então o Ítalo vai encaminhar para vocês. Os meus slides de aula, quando eu uso, ele encaminha para vocês, tá bom? Olha só. Presta atenção nisso aqui. Um homem acomodado tende a conquistar pouco, principalmente em tempos tão conturbados como os que se vive odiernamente. Conforme discorre o historiador e filósofo Leandro Carnal, os desafios internos levam a alcançar o sucesso tão almejado, já que o cérebro humano é apto a repetições e tem a tendência a se acomodar a situações que já conhecem. O que significa dizer que é necessário sair da zona de conforto e buscar novas formas de se reinventar, criar novos hábitos e superar as próprias dificuldades. Veja, eu posso dizer que isso aqui é um texto? Posso ou não? Ou é apenas um amontoado de palavras? Não, é um texto, não é unidade de sentido? Pronto. Aí, sendo um texto, eu digo, vamos olhar a macroestrutura. Como é que eu olho a macroestrutura? Eu vou perguntar, de que trata esse texto? Um homem acomodado tende a conquistar pouco, principalmente em tempos tão conturbados. Aí depois a pessoa cita Leandro Carnal e depois diz, é necessário sair da zona de conforto e buscar novas formas de se reinventar. Então, você consegue me dizer que esse texto é sobre o comodismo e de que a gente deve sair dessa zona de conforto e sair desse comodismo? Então, isso é olhar a macroestrutura. Então, olhar a macroestrutura é olhar o texto como todo. É olhar para o texto e dizer, qual é o objetivo desse texto? Do jeito que esse texto está aí, é uma história ou um ponto de vista? O que é que vocês me dizem? Não é um ponto de vista? Sendo um ponto de vista, é uma narração ou uma dissertação? Não é uma dissertação? Isso é olhar a macroestrutura. Então, a macroestrutura olha o texto como um todo. Então, embora não use esse nome, você sempre vê nas provas, após um texto, qual é o objetivo do autor? Como é que se estruturou o texto? Então, ele está fazendo você olhar a macroestrutura. Aí, depois, na mesma sequência, as questões de provas trazem questões de microestrutura. E a microestrutura, Ateneia, eu olho o quê? Da microestrutura, eu olho os elementos menores. Como os elementos menores?
Olha só. A professora entrou na sala e disse boa noite. Em seguida, ela iniciou a aula, pois era essa a sua tarefa. A Ateneia começou o conteúdo de modo leve, portanto, nós não tivemos dificuldades. Dificuldades para compreendê-la. Pronto. Isso aqui é um texto. De que é que ele trata? De que é que ele trata? Da aula da professora. E o que é que vocês podem dizer a respeito da aula da professora? De acordo com o texto, que é uma aula complicada, que o conteúdo é complexo. Não, de acordo com o texto, a aula trouxe um conteúdo aparentemente leve. Concorda comigo? Pronto, isso é olhar a macroestrutura. Pronto. Agora vamos olhar a microestrutura. A microestrutura vai olhar o quê? Os elementos menores. Porque um texto, ele se forma assim, ó. A gente pega palavras e vai juntando as palavras. Quando a gente junta as palavras, a gente forma frases. Quando a gente junta as frases, a gente forma períodos. Quando a gente junta períodos, a gente forma parágrafos. Quando a gente junta os parágrafos, a gente forma o texto. A microestrutura vai olhar esse encadeamento. Então, a microestrutura é responsável pela coesão. E como é que uma prova pode pedir para a gente observar a microestrutura? Veja só. Uma das questões possíveis é perguntar qual é a função que predomina naquele texto. Aí a função depende da intenção comunicativa, ok? Aí, logo em seguida, a prova pode começar a perguntar, geralmente é nessa ordem, qual é o objetivo do autor, qual é o principal objetivo, quais são os objetivos secundários, se há mais de um, como é que o texto se estruturou e se olhar a macroestrutura. Logo em seguida, vem questões de microestrutura. E as questões de microestrutura, olha o quê? Fazem isso, ó, as questões de microestrutura. A professora entrou na sala e disse boa noite. Em seguida, ela iniciou a aula. Ela quem? A professora. Então, esse ela retoma a professora. Em seguida, ela iniciou a aula, pois era essa a sua tarefa. A sua tarefa. A tarefa de quem? Da professora. A Ateneia começou o conteúdo do modo leve, portanto, nós não tivemos dificuldades para compreendê-la. Esse compreendê-la é compreender quem? A professora. Isso é começar a olhar a microestrutura. Lá vou eu de novo fazendo nova pergunta. O autor do texto começou a dizer a professora. Depois a professora se tornou ela. E depois esse ela se tornou a Ateneia. Quem é a Ateneia? A professora. E isso é olhar a microestrutura. Esse Ateneia retoma a professora. Esse ela se refere à professora. Quando você começa a olhar uma palavra se referindo a outra, você está olhando o que a gente chama de coesão referencial. Então, não tenham pressa, eu só estou pincelando, que a gente vai explorar esse conteúdo bem devagar, tá bom? Eu só quero que você entenda. A intenção comunicativa não me diz a função da linguagem. Eu leio um texto e reconheço qual é o objetivo dele e como é que se estruturou o texto. Ok. Mas, do mesmo modo, o texto vai pedir para eu olhar os elementos que compõem o texto. Então, vai começar a procurar os elementos que fazem referência a outros elementos no texto. Então, às vezes, pede para a gente localizar um sinônimo, às vezes a gente pede para localizar um pronome. Isso é olhar a microestrutura. Tudo ok até aí? Eu acho que a gente já pode ir começando. Vamos ver? Pronto. Vamos ver se a gente já pode ir começando. Dizendo para vocês, insistindo, para a galera que está online, inclusive. Hoje eu trouxe uma prova, para a gente tentar resolver uma prova. Até onde a gente puder resolver. Tá bom? E se a gente não conseguir resolver tudo? Nós não estamos aqui simplesmente para marcar gabarito. Nós estamos aqui para entender o que a gente está fazendo. Tá bom? Então, aqui está a resolução de uma prova. E vamos começar por um texto.
Toda prova traz o texto de apoio. Aí está o texto de apoio. Eutanásia. Aqui na minha tela só há as questões agora. É para a gente ir resolvendo juntos. Eu digo para o meu aluno que quando eu coloco na tela, eu fico com tempo suficiente para acompanhar vocês fazendo também. E até o movimento ocular de vocês me faz entender. Aquele ali está buscando, mas aquele ali já entregou a Deus. Não, aquele ali não está presente na sala, está só aqui sentado. Então, eu acho melhor olhar para a tela e olhar para vocês. Tá bom? Para não ficar olhando para o papel. Pode acompanhar com o papel, pode acompanhar aqui. Eutanásia. É uma forma de apressar a morte de um doente incurável, sem que esse sinta dor ou sofrimento. A ação é praticada... Que ação? Olha lá você olhando a microestrutura. A ação é praticada por um médico com o consentimento do doente ou da sua família. Família de quem? Do doente, ok. A eutanásia é um assunto muito discutido, tanto na questão da bioética quanto na do biodireito. Pois ela quem? Eutanásia tem dois lados, um a favor e outro contra. É difícil dizer qual desses lados estaria correto. De que forma deve se impor a classificação do certo e errado, nesse caso? Ou seja, no caso da eutanásia, certo ou errado? Do ponto de vista a favor, ela seria uma forma de aliviar a dor e o sofrimento de uma pessoa que se encontra num estado muito crítico e sem perspectiva de melhora, dando ao paciente o direito de dar fim à sua própria vida. Já do ponto de vista contra, a eutanásia seria o direito ao suicídio, tendo em vista que o doente ou seu responsável teria o direito de dar fim à sua vida com a ideia de que tal ato aliviaria sua dor e seu sofrimento. No Brasil, a eutanásia é considerada homicídio, já na Holanda é permitida por lei. Um dos casos mais recentes da eutanásia é o da americana Terry Schiavo. Seu marido entrou com um pedido na justiça para que os aparelhos que mantinham Terry viva fossem desligados. Esse caso chamou a atenção do mundo todo. Muitas pessoas se manifestaram contra, as igrejas se revoltaram com tal situação, a família da paciente era contra, os pais dela entraram na justiça tentando impedir tal ação. No fim, a justiça e o governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, decidiram pelo desligamento dos aparelhos que a mantinham viva. Com casos assim, vem à tona em nossas mentes certos questionamentos. Será que alguém tem direito de pôr fim à sua própria vida ou de decidir o fim da vida de outra pessoa? É correto permitir que o doente viva num estado estático de dor e sofrimento? Bom, essas são perguntas que persistem e até o presente momento não apresentam respostas. Enfim, esse tema é muito sugestivo para uma reflexão, na qual você poderá fazer uma avaliação do certo e errado e do direito sobre a vida. Entenderam o texto? De que é que ele trata? Da eutanásia. Em algum momento o texto se contradisse? O texto só mostrou um lado, mostrou os dois lados, mostrou o que é favorável, por que se recorre à eutanásia e por que se pode ser contra a eutanásia. Foi de fácil compreensão? Pronto, isso é olhar a macroestrutura. Olhar a macroestrutura é entender o texto como um todo. Agora, você só reconhece a macroestrutura se a microestrutura estiver muito bem feita. Quando o autor se perde na construção, compromete a macroestrutura. Vamos começar a pensar agora sobre o texto. Vamos olhar o que a gente pode dizer. Questão 1. Pode-se afirmar que o objetivo central do texto é qual? Convencer o leitor de que a eutanásia é um crime contra a vida humana? Não. O autor não se posicionou, né? Ele só promoveu uma reflexão. Divulgar o caso de Terry Schiavo, morta pelo desligamento dos aparelhos que a mantinham viva, foi só isso? Divulgar? Não. Informar o leitor sobre a real situação dos pacientes que vivem em leitos de hospitais de forma vegetativa?
Não. Foi discorrer de forma não aprofundada sobre a eutanásia. Por que é de forma não aprofundada? Porque a pessoa não falou cientificamente sobre a eutanásia. Ela só mostrou posicionamentos pessoais. O que as pessoas pensam a respeito, o que é bom que a pessoa possa questionar, mas ela não foi para o lado científico. Concordam comigo? Pronto. Isso é olhando a macroestrutura. Vamos nós para a questão 2. A função da linguagem que prevalece no texto é qual? Agora é com vocês que a gente já viu funções da linguagem. Referencial. Função? Referencial. Vamos só olhar. A poética é criatividade linguística. Tem criatividade linguística aí? Não. Injuntiva é aquela que quer mobilizar seu comportamento. Tem algum aí dizendo, faça isso, faça aquilo? Tem? Está mandando a gente fazer alguma coisa? Não. Está dando informações a gente sobre o que é eutanásia e o que ocorreu, né? E citou um caso, então é referencial. E a apelativa é a mesma injuntiva. Se eu marcasse letra B injuntiva, eu teria que marcar a letra D também, porque são só sinônimos. Concordam comigo? Conativa, apelativa, injuntiva, persuasiva. Não, ele ia dizer, se você marcar B, está errada. Você que tem que ser esperto. Se eu marcar a B, é impossível ser ela, porque para ser a B também teria que ser D. Né? Agora, se o gabarito fosse esse, aí valia o recurso. Porque se o gabarito fosse letra B, você dizia, vamos entrar com recurso que a D diz a mesma coisa. Ele colocou, foi para confundir realmente o leitor. Para saber se o leitor sabe dos possíveis sinônimos para a função conativa, apelativa, exortativa, persuasiva. Por isso que eu saí buscando todos os possíveis sinônimos. Estamos indo bem? Então vamos lá. Questão 3. O modo de organização textual que prevalece no texto é qual? É injuntivo? Não, se fosse injuntivo, estava convidando, mandando, orientando você a fazer alguma coisa. Ele não fez isso. Ele está dialogando, é uma conversa entre duas pessoas? Porque concorda comigo que o diálogo é uma conversa? Então, para ser um diálogo, teria que ser uma entrevista. Porque aí haveria a participação de duas pessoas na entrevista. É descritivo, ele está descrevendo um cenário? Não, ele está argumentando, ele está fazendo a gente pensar e mostrando argumentos a favor, argumentos contra, para promover a reflexão. Não necessariamente teria que ser um argumento pessoal. Isso. Aliás, até se recomenda, quando a gente faz provas, e nessas provas há redação, a gente diz, tome cuidado para não assumir um tom pessoal no seu texto. Dê ao leitor a impressão de que você está apenas apresentando as possibilidades e que ele decide o que ele quer fazer. Porque a gente diz assim, eu aprendi na escola que o texto dissertativo, argumentativo, tem vistas a convencer. Eu disse, não, ele tem intenção de se fazer respeitar. Sabe? Quando eu digo o meu ponto de vista a respeito de um tema, a minha intenção não é convencer você. É você dizer, eu posso até discordar de você, Ateneia, mas seus argumentos são bons. Eu continuo pensando diferente de você, mas sua argumentação é boa. Quase que eu mudo para pensar como você. Então, a intenção do dissertativo argumentativo não é angariar um voto a favor. Eu vou mostrar meu ponto de vista e eu quero que as pessoas que concordam comigo digam, tá vendo? Eu penso desse jeito. E as que discordam diz, eu vou continuar discordando, mas você argumentou bem. Pronto. Essa é a intenção, viu? Do texto dissertativo argumentativo. Então, essa pessoa foi, inclusive, muito consciente numa coisa. Sabe o que ela fez? Jogou o pró e o contra, como quem diz, eu não vou me posicionar, vou deixar em suas mãos. Eu conheço os dois lados e vou deixar você decidir. Tá bom? Então, argumentar
Não é necessariamente com a intenção de convencer, é de dizer, eu tenho um ponto de vista e o meu ponto de vista é com base nisso e nisso. Às vezes é com base em livros que a gente leu, às vezes é com base na profissão que a gente exerce, às vezes é com base na história do Brasil. Então, todo ponto de vista, eu estou olhando ali para uma pessoa e me lembrando que eu usei uma situação numa aula minha, que era assim, Ateneia, e eu, tomara que não usem como recortes, porque na verdade não é sendo homofóbico, é só dizendo para vocês como é que se fez, tá? Ateneia, me diz, homem usar brinco. Diz para mim o que é que você acha disso? Aí eu disse, bom, eu me aproximo da pessoa e digo, homem usar brinco? Eu vou e digo, brinco é adereço feminino. Homem usar brinco, só se ele for mulher. Homem que usa brinco, para mim, é mulher. Você concorda comigo que acaba sendo um tom muito prepotente, muito... Concorda comigo? Você ainda pensa assim, poxa, meu, como ela é categórica nisso e como ela é chata, né? Você acaba até se incomodando com o meu tom, porque eu apenas expus o meu ponto de vista. É diferente de eu dizer assim, eu venho de uma família machista e patriarcal. Na minha casa, a palavra que valia e que vale até hoje é a do meu pai. Porque meu pai dizia assim, as mulheres têm que ser subordinadas aos homens. Eu cresci num ambiente assim. No meu quarto com minhas irmãs, tinha uma penteadeira, tinha um porta-joia com uns brincos da gente, umas pulseiras. No quarto dos meus irmãos, tinha um espelho pendurado e um pente amarrado no cordão, porque meu pai dizia que quarto de homem não precisava de penteadeira, não. Inclusive, as toalhas minhas e de minhas irmãs, podia ser cor-de-rosa, podia ser verde, podia ser amarelinha. Nos meus irmãos tinha que ser cinza, azul, marrom ou preta, porque ele dizia que homem só usa cor escura. Eu cresci num ambiente assim. Então, ver um homem de brinco me assusta e me surpreende, porque brinco é adereço feminino. Homem usando brinco, para mim, é mulher. Você percebe o que você diz, eu posso continuar discordando de Ateneia, mas agora eu entendo por que ela pensa assim. Então, o texto dissertativo, argumentativo, é para isso. É para o seu argumento fazer o leitor entender por que você pensa desse jeito. Pronto. Então, não estou querendo que você pense como eu, estou querendo que você entenda que o meu ponto de vista está baseado em meu estilo de vida, em meu convívio. Aí você diz assim, com uma vida triste dessa, só pode pensar assim mesmo. Você acaba penalizando. E deixa eu só dizer, não é verdade não, eu só criei a situação para você entender a diferença, tá bom? Por isso que os concursos não pedem texto dissertativo expositivo. Eles pedem texto dissertativo, argumentativo, porque ele quer saber, baseado em que esse candidato pensa isso. Tá? Então, concorda comigo que é argumentativo? Confere? Tá bom. Então, vamos para outra questão. A questão 4 diz assim, em que gênero do discurso se enquadra o texto? Bom, aqui eu vou conversar com vocês um pouquinho. Eu só tenho certeza, e vocês têm certeza junto comigo, que artigo científico não tem como ser. Confere? Porque não tem base científica esse texto. Agora a gente diz artigo jornalístico, resenha e crônica. Ateneia, eu marcaria, vocês marcariam qual alternativa? Mas vamos saber, A, C e D, o que é que significa isso, tá bom? Então vamos entender. Olha só. Nos meios jornalísticos circulam alguns textos. O que é que circula? Um artigo de opinião. Lembrando, nos jornais circula artigo de opinião. O próprio nome diz, artigo de opinião não tem base científica, é opinião, ponto. Porque artigo científico circula em revistas específicas, né? Então, se é uma revista da área de língua portuguesa, aí lá eu posso escrever com base científica. Mas para o cidadão comum eu não posso fazer isso, porque ele vai dizer, eu não sei o que é que ela está dizendo, não. Então, nos jornais circula um artigo de opinião, ok? Mas nos jornais também circula resenha e crônica. Então, artigo de opinião
que é o artigo que circula nos jornais e nas revistas populares, é um texto dissertativo argumentativo, em que alguém mostra o seu ponto de vista, mas sem fundamentação científica. Tá bom? Agora vamos saber, e o que é resenha, hein, Ateneia? Eu agradeço muito àqueles que colocaram resenha como gíria. Eu não só agradeço, como tenho uma curiosidade para saber quem foi e como foi que conseguiu fazer isso. Olha só a situação. Ó, ouvi dizer que hoje nós vamos trabalhar até as 3 da manhã. Aí ele olha para mim e diz, homem, deixa de resenha. Aí eu fico olhando para ele e digo, meu Deus, como é que ele vai escrever uma resenha? Eu digo, além de trabalhar até as 3 da manhã, vai escrever uma resenha? Quer me ajuda? Homem, fica trabalhando até 3 horas da manhã, uma resenha, entendeu? Ponto. Não é um uso comum? Ou então, vocês dizem, deixa eu mexer aqui, geralmente é uma linguagem mais dos rapazes. Nós saímos todos, não, vocês saem para tomar um chopp e dizem, Ateneia, vamos tomar um chopp com a gente? Eu disse, não vou não, hoje eu estou cansada, eu vou para casa dormir. Não, Ateneia, vamos sair dessa coisa de trabalho e vamos conversar, jogar a conversa fora, rir, brincar. Não, hoje eu vou dormir. Aí no outro dia eu encontro com ele, ele diz, Ateneia, pense na resenha que foi ontem, lá no barzinho. Aí eu fico pensando, como assim vocês ficaram escrevendo uma resenha? Não, Ateneia, a resenha foi a animação. Não é assim que as pessoas usam o termo resenha? Por isso que eu digo, agradeço a quem colocou esse nome, assim, da popularidade, mas eu queria saber quem foi que conseguiu fazer isso. Porque resenha é um texto. Resenha é um texto. Sabe como é um texto? É uma apreciação crítica sobre alguma coisa da cultura. Um livro, você lê um livro, eu digo, pode resenhar o livro para mim? Então, você quando resenha um livro, você está fazendo a apreciação crítica do livro que você leu. Ou então você diz, Ateneia, eu fui ao cinema, já fui assistir ao filme Superman. Aí eu digo, eu estou doida para assistir, mas eu queria ver antes uma resenha. Aí você diz, não, então peraí, que eu vou fazer uma resenha para você. E aí você faz a resenha, que é uma apreciação crítica, é um texto. Entendeu por que eu admiro quem diz, homem, deixa de resenha, eu fico pensando, a pessoa escreveu uma resenha. Né? Então, resenha é um texto que representa uma apreciação crítica a respeito de algo da cultura. Pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser um show, pode ser um CD. Ateneia, você viu o novo CD de Erasmo Carlos? Não. Ateneia, você precisa ouvir. Eu digo, então faz uma resenha para mim. Porque dependendo da resenha, eu já sei se me interessa ou não. Então, a resenha é uma apreciação crítica, é um texto. Esse texto é uma resenha? Não é. Então, você já descarta artigo científico, porque não tem base científica, que aí está, e descarta a resenha, porque não é uma apreciação crítica sobre algo da cultura. Concorda comigo? Aí vou para a crônica. O que é crônica, Ateneia? Crônica é um gênero narrativo, ou seja, tem um formato de história, mas a marca da crônica, sabe qual é? É trazer um fato do cotidiano, mostrar o cotidiano das pessoas. De repente, o fato de você trabalhar o dia inteiro, não ter tempo de ir jantar e vir direto para cá, para a evolução, porque você tem aulas, porque você quer fazer uma prova, porque você quer passar, e você está cansado do dia do trabalho, você está com fome porque não jantou, aí eu olho e digo, eu vou escrever uma crônica sobre isso. E aí eu escrevo essa história, e você olha e diz, vale, até parece que está falando de mim. Por quê? Porque crônica é tão cotidiana que você diz, parece que é minha vida aqui, até parece que ela me conhece. Eu sempre digo para aquela turma que não tem o costume de ler, eu digo, quer começar a ler? Começa pelas crônicas. Porque a crônica é um texto mais leve, como o texto sempre aborda alguma coisa do dia a dia, então a gente acaba se identificando com o texto. Tá bom? Esse texto aí é uma crônica? Não. Então, deixa eu só reforçar aqui. Artigo jornalístico é o mesmo artigo de opinião, tá bom? É quando alguém se manifesta a respeito de um tema polêmico, mas não faz isso com base científica, faz isso com base no conhecimento de mundo. Já o artigo científico,
Alguém fala sobre um tema, mas faz com base científica, com dados estatísticos, com pesquisa científica e circula nos meios acadêmicos, ok? A resenha é sempre uma apreciação crítica sobre qualquer coisa da cultura. Você visita um museu, eu digo, pode resenhar para mim a sua visita? Aí você faz uma apreciação crítica da visita que você fez àquele museu. É sempre sobre algo da cultura, tá bom? E a crônica, um fato do cotidiano. Confere? Então podemos marcar a letra A agora, sabendo o que estamos marcando. Podemos? Então agora vamos para a questão 5. A questão 5 diz assim, julgue o quarto parágrafo. Olha aí o quarto parágrafo do texto. Ele diz, julgue o quarto parágrafo do texto quanto à estratégia de argumentação utilizada e, em seguida, marque a única alternativa correta. A argumentação do parágrafo 4 aí é um fato histórico, é uma exemplificação, são dados estatísticos ou é o discurso de alguma autoridade? Posso eliminar fato histórico? Posso, não é um fato histórico. Concorda comigo? Eu não posso eliminar dados estatísticos também? Ele não está falando de pesquisas aí. É um discurso de autoridade ou é uma exemplificação? Uma exemplificação, né? Que ele está falando da eutanásia de Thierry Chauvet, né? Então, exemplificação. Então, quando você escreve um texto, você naturalmente faz isso. Para fundamentar seu ponto de vista, seu posicionamento. Às vezes você menciona alguma coisa da história. Às vezes você dá exemplo, lembrando que exemplo tem que ser exemplos de conhecimento de todo mundo. Não pode ser o exemplo da sua casa, da sua família ou do seu vizinho. Não tem como ser. Dados estatísticos, porque são resultados de pesquisa. E autoridade é quando você cita um autor famoso. Tá? Quando você cita um historiador, quando você cita um filósofo, quando você cita um cientista, quando você cita um psiquiatra e diz o que ele disse, aí a gente diz que é um discurso de autoridade. É para dizer, eu só penso assim porque o psiquiatra tal disse assim e eu comecei a pensar desse jeito. Tá bom? Tá. O fato histórico é quando você faz alusão a alguma coisa da história, que pode ser da história universal e pode ser da história do Brasil. É quando você, por exemplo, menciona o tempo do Brasil Império, ou quando você menciona o período da ditadura, então você faz menção a alguma coisa da história. Não é da sua história particular. Não pode, porque você não tem como comprovar. O leitor precisa ler e dizer assim, eu sei do que ela está falando. Tá? Aí, exemplificação, os exemplos também têm que ser de fato conhecidos. Por isso que esse caso aí, ele mencionou algo que foi televisionado. Ou seja, todo mundo tomou conhecimento, senão ele não teria como mencionar. Tá bom? Aí, dados estatísticos são dados da pesquisa. 58% das pessoas, tá? São realmente dados estatísticos, dados comprobatórios. E autoridade é o discurso de autoridade. É quando você cita um autor famoso. No caso da eutanásia aí, podia ser que alguém mencionasse um médico. Aí o médico seria um discurso de autoridade. Entendeu? Tá bom? Vamos para a questão 6? Você está vendo que a prova está indo? Mas eu quero vocês seguros em todas as provas. Aqui eu estou pincelando nossa primeira aula, um pouco tempo de aula ainda, só para a gente começar a sentir o nosso clima de trabalho. Tá bom? Vocês nunca resolverão questões sem antes a gente abordar o conteúdo. Ponto. E, por exemplo, hoje eu mencionei funções da linguagem, mas só mencionei. Claro, você captou rapidinho, mas a gente, durante o curso, tem que resolver bastantes questões sobre isso, para ficar seguro, tá bom? De cada conteúdo. Vamos lá. No 6º parágrafo, ele usa aspas. Olha aí no 6º parágrafo, que ele diz assim, enfim,
Este tema, qual é o tema mesmo? Eutanásia. Este tema, eutanásia, é muito sugestivo para uma reflexão, na qual você poderá fazer uma avaliação do certo e errado e do direito sobre a vida. As aspas em certo e errado foram usadas, vocês acham que foram para quê? Aqui está. As possibilidades. Foi para marcar a expressão antiga e em desuso? Não. Certo e errado são palavras moderníssimas. E para marcar a fala de outra pessoa? Foi a outra pessoa que falou? Alguém disse certo ou errado? Foi um recurso enfático, ou seja, para dar ênfase às palavras, certo e errado? Ou foi para colocar a citação direta, citar um autor famoso que disse isso? Foi só como um recurso enfático, né? Foi só para deixar as palavras bem marcadas para você saber ao certo e ao errado. E o que é certo e o que é errado? Pensa sobre isso. Quer dizer, foi para estimular você a pensar sobre o que é certo e o que é errado. Então, é um recurso enfático, porque foi só para enfatizar as palavras. Ateneia, você quer dar um exemplo de cada um, só para eu ficar entendendo mais ou menos? Uma expressão antiga e em desuso. Cafona. Tem palavra mais cafona do que a palavra cafona? É? Ou então alguém diz assim, gente, eu hoje acordei tão down. Você quer saber? Eu não gosto dessa geração mimimi. E eu estava resolvendo uma prova, por sinal, acho que eu vou resolver essa prova esse fim de semana com os alunos, e eu descobri que a geração mimimi não é esse mimimi aí não, não é com I não. Fomos nós que fizemos isso. A geração mimimi é um termo que vem do inglês, que é eu e eu. É mimimi em inglês. São os jovens de hoje que são narcisistas, que tudo é para eles, que só eles é que importam, que eles em primeiro lugar, aí chamam de geração mimimi, que é eu. A gente foi que transformou em mimimi. Você vem com tanto mimimi, aí é outro mimimi, é esse mesmo. Mas a geração mimimi não é essa, é essa. É a geração que diz, primeiro eu, segundo eu e terceiro eu, porque eu sou a bala que matou Getúlio. Então, entenderam o que é as aspas para uma expressão antiga em desuso? Vou para outra, a fala de outra pessoa. Eita, essa aqui é ótima. Ele é um pão. Né? Aí, por que está entre aspas? Porque é uma palavra antiquada. E aqui, cafona, porque é uma palavra antiquada. Então, uma expressão antiga em desuso é esse exemplo. E qual é o exemplo da fala de outra pessoa? Ateneia comentou, não sei como alguém se veste assim. É você dizendo que me ouviu falar. Então, você está colocando aqui, entre aspas, a minha fala para dizer, aí foi a fala de Ateneia com as palavras dela. Ponto. Então, é a fala de outra pessoa. A outra, um recurso enfático, já está lá no texto, né? E a outra, uma citação direta, é quando você cita o trecho de um livro, por exemplo. Quando você diz, segundo o filósofo, em sua obra clássica, o homem é o lobo do homem.
Então, você está citando um trecho de um livro lido. Citação direta vocês fizeram na universidade, quando fazem os trabalhos. Os trabalhos acadêmicos de vocês sempre tiveram que trazer citação. Acho até que no ensino médio hoje já se cobra isso, né? O professor de biologia já diz, vamos logo trabalhar com a ABNT, já vamos fazer os trabalhos na ABNT, tá bom? Então, a citação direta é citar as palavras de algum autor de um livro que você leu, aí prende por aspas. Um recurso enfático é quando você só quer dar mais destaque à palavra. A fala de outra pessoa é quando você reproduz a conversa entre pessoas, e aí você coloca as palavras do diálogo. E uma expressão antiga em desuso, lá está. A melhor foi essa, ele é um pão. Tudo ok? Olha que nós já estamos na questão 6, viu? Questão 7. Acreditem, até agora nós estamos analisando, sabe o quê? A macroestrutura. Porque a gente só está olhando para as ideias do texto. Ninguém olhou para as particularidades do texto ainda. Então, quando o aluno chega para mim e diz assim, Ateneia, assim, a prova foi boa, eu disse, foi, só caiu interpretação. Aí eu pensando, macroestrutura. Pronto. Aí quando o aluno diz assim, Ateneia, caíram algumas de gramática, caiu microestrutura. Porque as particularidades é a micro, né? O texto como todo, como objetivo, como é que se estrutura, né? Qual é a função que predomina, aí é macroestrutura, olhando o texto como um todo, tá bom? Assinale a opção cuja afirmativa pode ser inferida do texto. Ou seja, qual dessas alternativas aqui traz uma ideia do texto, não está lá desse jeito, mas você consegue perceber isso no texto. Entendeu? O texto não diz, mas dá a entender isso. Se dá a entender, é porque você inferiu. A eutanásia é uma forma de minimizar o sofrimento dos familiares, tá indo bem, não tá? E de conter gastos com o paciente. O texto faz você pensar assim? Não, o texto não me diz isso não, e nem me leva a pensar nisso não. A eutanásia é uma forma de um médico, com o consentimento do paciente ou dos familiares, encerrar o sofrimento do paciente terminal com doença incurável. Não é essa a ideia do texto? Dizer para a gente o que é eutanásia e etc. Vamos só conferir. A eutanásia é uma invenção dos médicos para minimizar os transtornos de se ter um paciente morrendo aos poucos. É uma invenção dos médicos? Não, o texto não me faz crer numa invenção, não. A eutanásia é uma prática médica legal que visa minimizar os sofrimentos do paciente terminal com doença incurável. Não, ela é uma prática médica legal, mas lá na Holanda. Mas o texto não está falando somente da Holanda, então não me faz inferir, não. Ele diz que é legal na Holanda, então não posso inferir isso. Porque se eu inferir isso aqui, eu estou dizendo que ela é uma prática médica legal em todo e qualquer lugar. E o texto não me faz enxergar isso, né? Então nós temos a letra B. Aqui começa, olha uma questão de microestrutura. Vamos olhar os elementos menores? Do jeito que eu fiz, ó. Ateneia entrou na sala às 20h10. Ela é professora de linguagem. Ela quem? Ateneia. Isso é começar a olhar os elementos menores. A quem é que se refere essa palavra? Então, nós vamos fazer isso agora. Leia o trecho extraído do texto e observe os vocábulos destacados. Em seguida, analise os itens. Foi tirado lá do texto. Aqui está. Do ponto de vista a favor, ela seria uma forma de aliviar a dor. Ela quem? Eutanásia, né? Está lá no texto, né? Então, volta aqui. Esse meu N está feio assim, mas é um N, viu? Eutanásia.
Do ponto de vista a favor, ela seria uma forma de aliviar a dor e o sofrimento de uma pessoa que se encontra num estado muito crítico e sem perspectiva de melhora, dando ao paciente o direito de dar fim à sua própria vida. Esse sua é a vida de quem? É? Esse sua própria vida é a vida de quem? O paciente, é? Pronto. Do paciente, né? A vida do paciente, né? Tá. Já do ponto de vista contra, a eutanásia seria o direito ao suicídio, tendo em vista que o doente ou o seu responsável, o seu responsável é responsável pelo paciente, não é assim? O seu responsável é responsável pelo doente. Então, responsável pelo doente. Confere? Ó, já do ponto de vista contra, a eutanásia seria o direito ao suicídio, tendo em vista que o doente ou seu responsável, ou seja, responsável pelo doente, teria o direito de dar fim à sua vida. Essa sua vida é a vida de quem? Do paciente que é o doente, não é assim? Ok. Direito de dar vida à sua vida, dar fim à sua vida, com a ideia de que tal ato aliviaria a sua dor e sofrimento. Então agora resolva a questão. O elemento coercível, ela se refere à forma de aliviar. Não, se refere à eutanásia. Então, falhou o item 1. O elemento coesivo sua, 2, que é esse aqui, refere-se à vida do paciente. Aqui, ó, vida do paciente, nós vimos que é. Vamos para outra. O elemento coesivo seu, 3, refere-se a, pelo doente, responsável pelo doente. Isso mesmo. O elemento coesivo sua refere-se à vida do responsável. Não, é a vida do doente. Então, essa questão, se você quiser colocar um nomezinho aí, por enquanto, assim, só para curiosidade. Essa é uma questão de microestrutura e está pedindo coesão referencial. Porque uma palavra se referindo à outra. É uma questão de microestrutura abordando coesão referencial. A coerência está na macroestrutura. A coerência está na macroestrutura. É, a coerência na macroestrutura. Aí a gente só reconhece a coerência do texto se a coesão estiver bem estruturada. É. Então, a coesão é responsável por essa conexão. O resultado disso é a coerência. É? Ah? Não, é assim, a microestrutura vai abordar mais de uma coesão. Nessa questão aí, a coesão referencial. É, porque depois a gente vai ver, são 3 coesões. Tem coesão referencial, coesão lexical e coesão sequencial. Aí a gente vê isso bem devagarzinho. Essa questão é coesão referencial. Por que se chama referencial? Porque é uma palavra que se refere a outra. Tá bom? Por isso que ela se chama referencial. Então, são elementos de retomada, né? Uma palavra que retoma a outra. São nomes diferentes de dizer a mesma coisa. Às vezes, de uma prova para outra, o que varia é só a nomenclatura. Elemento de retomada é elemento de coesão referencial, que é responsável pela microestrutura do texto. Agora, não existe somente a coesão referencial, existem outras. Pronto, aqui está uma outra coesão. Como ele pede para a gente olhar a palavra, então a gente está olhando particularidade. Então é microestrutura.
Eu acho que depois que a gente começa a olhar esses elementos, a gente nunca mais olha para um texto do mesmo jeito. A gente vai olhando e vai procurando os elementos. Na leitura a gente vai lendo. A eutanásia é um assunto, aí tal isso. Ela quem? É a eutanásia. A gente já vai fazendo essas colocações. Eu tive um aluno aqui no cursinho. Ele já assim, eu acho que era setembro, ele me adotou. Eu não o adotei, ele me adotou. Para onde eu ia, ele estava junto. Professora, vamos olhar essa questão? Eu disse, ele me adotou. E depois de algum tempo, ele chegou, ele estava sempre comigo, e perguntando, e não sei o que. Ele disse, professora, a senhora percebeu uma coisa? Eu disse, o que? Ele disse, eu sou autista. Aí eu disse, não percebi. Ele disse, por isso que eu estou sempre na cola da senhora, porque eu gosto de fazer essa conexão aqui. Eu não tinha como fazer. Agora eu entendo melhor o que eu leio, porque eu vou olhando os elementos de retomada. Eu estou só vindo para a senhora por isso. Aí eu não tinha percebido. Ele disse, por isso que ele acabou se tornando para mim um hiperfoco. Eu estava lá, eu buscando sempre. Eu disse, mas você me disse que tem autismo. Ele disse, não, eu tenho autismo e tenho TDAH. Eu disse, não tinha. Mas num cursinho, se não nos disserem ou não nos trouxerem um laudo, a gente não tem como saber. E alguns preferem que não saibam mesmo, né? Principalmente quando já está de boa interagindo com a turma. Aí ele disse, então a parte eu não consigo mais ler, sem ficar procurando esses elementos. Eu disse, que bom, pelo menos está exercitando, né? E assim, não corre o risco de não entender o que leu, porque ele está sempre fazendo essa retomada. Então, olha só. A macroestrutura é responsável pela coerência do texto. Ok? A macro. E nessa coerência a gente vai olhando como é que se dá a argumentação, qual é o objetivo, como é que se estruturou o texto. A gente olha a macroestrutura. Agora, essa macroestrutura só está ok se a microestrutura estiver ok também. Por quê? Porque a microestrutura faz a coesão. A coerência é o resultado dessa coesão bem feita. Aí, na coesão, o que é que eu olho? Bom, nós temos na microestrutura, nós temos que observar 3 coesões. Nessa prova, vieram essas 2. Coesão referencial, que é essa que a gente acabou de ver, responsável pelos elementos de retomada, e coesão sequencial. E essa coesão sequencial é responsável por quê? Pela conexão entre as orações, ou seja, pelas conjunções. A coesão sequencial olha as conjunções para descobrir qual é a intenção. Eu junto uma oração da outra, quando eu junto, eu uso uma cola. Essa cola é um elemento de coesão sequencial, porque garante a sequência entre as ideias. Então, coesão sequencial observa as conjunções. Quer dizer, Atenea, que eu preciso aprender as conjunções? Não, precisa não. Aprender memorizando, não. Os alunos que fazem meu curso, no início oferecem resistência, porque eu digo, o que vocês decoram não tem muita utilidade, não. Para não dizer que, para não ser mais dizer que não tem nenhuma. Né? Faz não ter nenhuma mesmo. Eu quero que perceba no texto. Tudo é texto. Língua portuguesa é texto. Vamos olhar. Pediu para a gente olhar o pois. Então, ele não está pedindo um elemento de retomada, ele está pedindo um elemento de ligação. O elemento de ligação é sequencial. O elemento de retomada é referencial. Então, esse é de ligação. Como é que a gente resolve, Ateneia? Simples, do jeito que está aí. E é assim nas provas de concurso. Vamos esquecer aquela história de oração coordenada sindética aditiva, oração coordenada sindética conclusiva, oração subordinada adverbial concessiva. Não. Vamos entender o que é. Explicativa só pode fazer o quê? Explicar. Conclusiva só pode fazer o quê? Concluir. Aditiva só pode fazer o quê? Adicionar. Por que eu preciso decorar? Não é só eu olhar para o texto, não? Eu, como leitora, vou percebendo, aqui está adicionando a informação. Aqui não, aqui está contrariando. Aqui não, aqui está dando ideia de tempo. Por que eu preciso decorar as conjunções? Vamos olhar essa questão. No trecho,
A eutanásia é um assunto muito discutido, tanto na questão da bioética quanto na do biodireito, pois ela tem dois lados, um a favor e o outro contra. O vocábulo destacado poderia ser substituído por qualquer um dos elementos abaixo, sem prejuízo semântico, exceto, ou seja, todos eles podem substituir o que está lá, menos um. Qual é o que não dá para substituir? Vai lendo e substituindo. Só funciona assim. A gente lê tanto que depois a gente diz, eu até recito a frase, porque eu já li tantas vezes. A eutanásia é um assunto muito discutido, tanto na questão da bioética quanto na do biodireito. Uma vez que ela tem dois lados, um a favor e o outro contra. Cabe uma vez? Então. É um assunto muito discutido, tanto na questão da bioética quanto na do biodireito, porque ela tem dois lados, um a favor e o outro contra. Confere? É um assunto muito discutido, tanto na questão da bioética quanto na do biodireito, embora ela tenha dois lados. Soa bem no teu ouvido, embora ela tenha dois lados? Mas vamos para outra. É um assunto muito discutido, tanto na questão da bioética quanto na do biodireito, posto que ela tem dois lados. Não cabe também o posto que? Então, só não cabe o embora. Agora, deixa eu apresentar o embora para vocês. Tá bom? Embora é uma conjunção que você um dia decorou, e não foi diferente, porque é assim na escola, viu? Decorou, que é uma conjunção do nome concessiva. Aí você aprendeu embora, mesmo que, ainda que, apesar de. Você decorou. Deu certo. Ou não? Como é que a gente sabe? Vamos entender? Concessiva dá a ideia de concessão. Ponto. O que é a ideia de concessão, Ateneia, pelo amor de Deus? Deixa eu agora entender, porque que eu decorei. Mas eu agora quero entender o que é concessão, hein, Ateneia? Quebra de expectativa. Vou traduzir, viu? Concessão é quebra de expectativa. É contrariar o curso normal. É quebra de expectativa. É contrariar o curso normal. Estou só esperando que você anote para eu mostrar na prática, tá bom? Concessão é quebra de expectativa. É contrariar o curso normal das coisas, o curso normal dos fatos. Tá bom? Vou mostrar agora como é. Minha gente. Peraí, como é teu nome? Arthur. Carlos? Arthur? Ah, eu disse que se eu tivesse um filho um dia o nome dele seria Arthur. Porque na minha casa já é histórico. Todos os netos e filhos têm a letra A. Aí eu dizia que se eu tenho gêmeas. Aí é Ana Clara e Mariana. Mas é Mariana porque eu queria Maria Ana. Por causa do Ana, entendeu? Aí eu disse, se fossem homens, um seria Álvaro e o outro seria Arthur. Então, olha só. Eu vou para a casa de Arthur. Depois de um dia exaustivo de aulas. Aí Arthur diz, Ateneia, vai lá para casa. Vai jantar lá, assim, lá em casa tem uma lasanha gostosa. Tá, eu vou. Mas eu estou morta de cansada. Não, de boa. Não tem problema não, pode ir. A gente vai só comer a lasanha. Tá bom, aí eu vou para lá. É assim que eu chego na casa de Arthur. Arthur gentilmente oferece a lasanha. Tá, a família toda reunida, aquela folia, não sei o que. Ele disse, Ateneia, você está muito cansada? Eu disse, estou. Arthur, estou só viva. Aí ele diz, eu armei uma rede ali na varanda. E a noite está tão fresquinha, deita lá para dormir. Aí preste atenção, eu estou cansada, exausta. Arthur me oferece uma rede armada lá na varanda para eu descansar. O que é o esperado? Não é eu deitar na rede? Vou quebrar a sua expectativa. Ainda que eu esteja cansada, eu não vou deitar na rede. Mesmo que eu esteja cansada,
eu não vou deitar na rede. Embora eu esteja cansada, eu não vou deitar na rede. Concorda comigo que quebrou o curso normal dos fatos? Bom, a Ateneia está cansada, Arthur ofereceu uma rede. O esperado é a Ateneia deitar na rede. Mas ela quebrou essa expectativa. Ela diz, mesmo estando cansada, eu não vou deitar na rede. Apesar de estar cansada, eu não vou deitar na rede. Isso é concessão. Então, decorei a concessiva, deu certo. Tudo bem, se deu certo, maravilha. Mas eu quero que a partir de agora você entenda o que é concessão. Contrariar o curso normal dos fatos. Vai haver uma festa aqui. A festa vai ser com o Wesley Safadão. Vocês são, eu não sou não, vocês são fãs dele, de Safadão. E a festa é exclusiva para essa turma. Ele vai ficar disponível, vai cantar somente para vocês. Sob a condição de vocês pagarem R$10 só para pagar o consumo da energia. Porque o resto está tudo pago. Aí você diz assim, raciocina. Eu sou fã de Safadão. Safadão vai cantar na minha sala para nós que só somos 7 pessoas. Com mais nem 10 pessoas, ele vai cantar só para a gente. Para isso eu preciso apenas pagar o ingresso de R$10. Se eu sou fã, se eu tenho essa possibilidade, o que é esperado? Não é você pagar e participar? Ainda que seja soro de Safadão, não vou pagar. Ué, você não vai entrar, tudo bem. Mesmo que seja o show dele, eu não vou entrar. Ou então, pior ainda, ela olha para mim e diz, eu comprei o ingresso. Apesar de ter comprado o ingresso, eu não vou entrar. Concorda comigo que quebrou a expectativa também? Se você é fã e não comprou, quebrou a expectativa. E se você está com o ingresso e não entrou, também quebrou a expectativa. Aí ela diz, embora eu tenha comprado o ingresso, Ateneia, eu não vou entrar. Mesmo que eu tenha comprado o ingresso, eu não vou entrar. Ainda que eu tenha comprado o ingresso, Ateneia, eu não vou entrar. Apesar de eu ter comprado o ingresso, Ateneia, eu não vou entrar. Eu digo, e por que comprou? Ou seja, quebrou a expectativa. Essa é a ideia de concessão. Tá bom? Porque a gente não tem dificuldade para reconhecer uma comparação, a gente não tem dificuldade para reconhecer o tempo, o modo. Agora, quando fala em concessão, a gente diz, meu Deus, como é a ideia de concessão? É quebra de expectativa, é contrariar o curso normal dos fatos. Pode jogar uma dessas palavras que você percebe que a ideia dela é exatamente fazer esse contraponto. Tá bom? A diferença é só essa, sabe qual? Lá nas coordenadas, a gente chama adversativa. E nas adverbiais, a gente chama concessiva. Mas a ideia é a mesma, quer ver? Você gritou meu nome, mas eu não ouvi. Concorda comigo que é adversativa? Você gritou meu nome, mas eu não ouvi. Aí você olha por mais e diz adversativa. Confere? Vou mudar agora. Embora você tenha gritado meu nome, eu não ouvi. No plano da ideia, não diz a mesma coisa? Só que agora eu usei o embora. Então, o mais e o porém são adversativos. E o embora e o mesmo que são concessivos. Só muda a classificação. A intenção dos dois é a mesma. Contrariar o curso normal dos fatos. Tá bom? Aí na escola, como junta os hormônios tudo em ebulição, meninada de 5º ano, 6º ano, 7º ano, não vai parar para pensar sobre isso, né? Aí o professor diz, memoriza as conjunções que dá certo. Aí naquela época dá certo. Depois você diz, não dá não, que eu acabei de descobrir que não dá. É bom, inclusive, para a gente usar na fala. Por isso que os jornalistas conseguem manipular muito bem a gente nas notícias que nos dão, nas reportagens que a gente lê. Porque eles sabem as forças das palavras e eles usam essa força. Né? Eles sabem o valor de cada palavra e eles já usam a palavra sabendo. Vou fazer isso porque eu quero isso. A gente não, a gente só vai lançando as palavras. Questão 10. Outra questão de coesão sequencial.
Por quê? Porque não está fazendo retomada, está só fazendo ligação. A eutanásia é um assunto muito discutido, tanto na questão da bioética quanto na do biodireito. Os elementos coesivos sequenciais expressam o quê? Eu vou ser muito sincera. Eu não acho nenhuma. Mas não foi uma questão nula. No Bamba aí a gente pensa em qual ideia? Conformidade? Comparação? Não, a gente pensa em quê? Em adição. Concorda comigo? Mas eu ia considerar, sabe o quê? Aquela que a gente diz, quanto mais estudo, mais eu trabalho. Tanto um quanto o outro. Entendeu? À medida que, a proporção que, tanto um quanto o outro. Então, não, para mim não teria. Agora, por eliminação aí, a gente percebe, tanto num quanto no outro, ou seja, num e no outro. Por isso que a gente entende a adição. Então, assim, se a gente for olhar o tanto quanto, a gente vai perceber, se a gente decorar, a gente vai ver o tanto quanto na comparação. Ela comeu tanto quanto eu. Nessa situação é comparação. E também a gente vê, sabe o que? Na proporção. Concorda comigo que é a proporção? Ela fala tanto quanto eu, ou seja, na mesma proporção, na mesma medida. Né? Então, vai depender do texto. Olha só. Por que é que eu não permito... quem já decorou, digo, não posso invalidar. Agora, daqui para frente, se decorou, digo, esqueça. Porque, olha... Se você pegar qualquer gramática, você vai encontrar o desde que condicional. Lá na gramática, você pega a gramática, olha, aí tem condicional. Aí tem se, caso, contanto que e desde que. Está lá para decorar, para quem decora. Aí eu digo, pode não ser. Por quê? Olha só. Desde que eu te vi, que eu simpatizei contigo, Crícia? Desde que eu te vi, que eu simpatizei contigo. Tempo ou condição? Desde que eu te vi, que eu simpatizei contigo. Ela diz, desde quando, Ateneu? Desde que eu te vi. Ok? Arthur. É bom que Arthur vai logo se acostumando. Arthur, desde que você falou na lasanha que me deu vontade de comer, aí ele, desde quando? Desde que você falou na lasanha. Estou só criando a situação, né? Então, desde que você falou, concorda que é tempo? Agora ele diz assim, pois então vamos lá para casa comer um. Eu digo, desde que sua esposa não se incomode. Percebe a diferença? Agora é condição. Na condição dela não se incomodar, o mesmo desde que. Por isso que eu não permito que decore. Eu quero que as pessoas aprendam a reconhecer lendo, pela leitura. Ah, Tenéia, difícil, né? Eu me desarmar de tudo que eu memorizei. Mas a ideia é essa. Eu preciso convencer meu aluno, e esse convencimento vai se dando aos poucos, que tudo de língua portuguesa tem a ver com nossa leitura ou com a nossa escrita. Ou com o que a gente lê do outro, ou com o que a gente escreve para o outro. Só depende disso. Seu TD terminou? Seu TD terminou? Tem mais questão? Tem? É porque ele disse que ia enxugar. Eu disse, não enxugue não, porque se você enxugar, eu coloco aqui. Você enxuga, mas eu coloco aqui. Pronto. Vou tirar que eu vou poder mostrar um negócio aqui para vocês, tá bom? Agora, nem é macroestrutura, nem é microestrutura. Agora é gramática pura. Macroestrutura é texto, microestrutura é texto. Gramática é gramática. Ponto.
vou para os conhecimentos gramaticais de vocês, tá bom? Não, só isso aqui. Me diga só quem é adjetivo aqui. Só isso que eu quero, para eu parar aqui. Adjetivo. Bela. Quem mais? Colorida. Adjetivo. Não é bela e colorida? Não, combinando é verbo. Né? Pronto. Estão vocês aqui com a ideia de que adjetivo é uma qualidade ou um estado. Bonita roupa, qualidade. Roupa suja, estado. Deixa eu mudar isso aí. Se for qualidade e estado, ótimo. Mas não é isso que faz uma palavra ser adjetivo. O que faz uma palavra ser adjetiva é estar associada a um substantivo. Se é qualidade ou estado, isso pouco me importa. O que faz uma palavra ser adjetivo é estar associada a um substantivo. Bela é adjetivo em relação a quem? Camisa. Colorida é adjetivo em relação a quê? Gravata. Vocês só me disseram esses dois. Anterior está em relação a quê? Semana. E nem é qualidade, nem é estado. Adjetivo está associado a um substantivo. Se é qualidade ou estado, ótimo. Mas se não for, não deixa de ser adjetivo por isso. Está caracterizando. Não é nem a semana posterior, nem a passada, nem a seguinte. É anterior. É modificador do nome. Adjetivo. Tá bom? Como já tocou, boa noite para todos nós, né? Foi? Tocou para nós? Hã? Então, boa noite, tá? Eu acho que eu coloquei para aí. Não, mas eu devo ter aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí. A 11. Estático presente. A 11 é A? Entrou e mantinham. Esse é o conteúdo programado. C. É tanto para técnico como para professor? Porque o que muda é só o nível da questão. E eu exploro os dois níveis. Eu não tenho isso, não. O aluno meu tem que estar bom para um nível. Eu quero o nego bom para resolver qualquer questão. Mas se é a mesma prova, no caso, não, né? Assim, Não, a mesma prova não. Por isso que eu coloco o nível fácil, o nível mediano nas questões, entendeu? O conteúdo programático é o mesmo. Essa daqui é a letra A, né? A 13. Não, a 12 foi o quê? A 12 foi o quê? A. Também. E a 13 é A também. 13 A. 14. 14. B. E 15. Vocês das outras turmas conseguem fazer isso de boa, viu? E se não fizer, ainda vou colocar de joelho no milho. 15. Passiva, ativa e ativa. D de dado. A 15. Pronto. Boa noite para vocês, muito obrigada. Espero que continuem no curso. Se não continuarem, foi um prazer. Se estiverem vindo, já viram como é que nós vamos fazer. Eu quero todo mundo traçando tudo. Tá bom?